E o assunto ainda é a escrita. Só que hoje tem um vídeo diferente. Eu trouxe dicas de materiais que auxiliam demais esse processo. Recapitulando aqui rapidamente por onde a gente deve começar. Comecem com papéis bem grandes no início, tá? Que a criança faça desenhos livres, com tinta guache, pintando com o dedo, usando os giz de cera, fazendo atividades livres, aqueles rabiscos muito comuns que a gente chama de garatujas. O próximo passo é a criança começar a aprender a pintar no limite. Então você pode apresentar desenhos para ela simples, mas sempre com um contorninho de cola colorida, ou apenas formas geométricas que você pode fazer o contorno com um palito de picolé, por exemplo, ou barbante, para ela pintar dentro. Comece por desenhos grandes e depois vai diminuindo o tamanho dos desenhos. Lembrando que em cada etapa a gente sempre tem que apresentar materiais diferentes também, ou seja, se você está ensinando ela a pintar no limite, você vai oferecer para ela canetinha, vai oferecer para ela cola colorida, glitter, tinta guache, lápis de cor, né? Fazer essa mescla de materiais. E logo de cara eu já vou falar desses giz de gel retráteis aqui, são muito legais, tem de várias marcas, muito interessante, gente, porque também não quebra, tá? Por ele ser retrátil assim. A cor sai super, super viva, tem um cheirinho gostoso até, por mais, olha, gente, eu assim fiquei muito feliz quando eu comecei a usar com o Rafa, porque realmente era o que eu precisava lá atrás. Eles não são muito baratinhos, porque são poucos fabricantes, tá? Mas vale super a pena. A gente faz de tudo para ver as nossas crianças pintando, né? E eu vou até mostrar para vocês algo muito interessante. Olha só, esse é um giz de cera comum, tá? Esse é o giz pastel, também é muito legal, é uma opção boa. E aí, esse aqui é o giz de gel. Olha só como ele desliza facinho e fica muito bonito no papel. E a criança vê toda aquela cor ali no papel que ela mesma fez, mesmo ela tendo pouquinha força nos dedos, ela se sente motivada para continuar desenhando. Vou mostrar bem rapidinho aqui onde eu guardo o giz pastel. Esse giz também é bem legal. Olha só, em vez de guardar de pé, eu guardo as canetinhas hidrográficas assim deitado. Ó, esse aqui é um faqueiro, tá? Porque elas duram muito mais tempo deitada. E essas canetinhas, elas são grossas também, tá? Então é bem legal que a gente já ofereça para a criança a canetinha mais grossa. É sempre bom a gente optar pelos materiais jumbo, esses mais grossinhos, como esses lápis de cor jumbo, e são triangulares, ó, bem legal também. Existe no mercado também o meu primeiro giz de cera para as crianças que têm a mão bem pequenininha. Um pouquinho depois, você pode já começar a apresentar treinos grafomotores para o seu filho, tá? Então aí você vai usar mais os canetões mesmo, com atividades mais estruturadas. Comece com os grafomotores mais simples, assim, de linha reta, e depois você vai mudando os tracejados. A gente sempre tem que apresentar muitos tipos de atividades para eles, né? Lembra que eles aprendem de várias formas? Então você pode também trazer atividades comuns com papel, com grafomotor também, e a criança vai passar o lápis, vai passar a caneta, vai passar a tinta, vai passar a massa de modelar naquele tracejado, você vai fazer o mesmo tracejado no chão para ela passar por cima com os pezinhos, e assim vai. Vou mostrar para vocês agora um treininho imprescindível que ajudou muito aqui com o Rafa, tá? São os treininhos de traço simples, ó. Agora ele tá na diagonal para a esquerda, ó. Passa todos os tracinhos, depois agora ele faz para a direita, ó. Várias vezes vai fazendo. Esse treino não é para cobrar capricho, tá? Para fazer direitinho.
Esse treino, no início, é só para a criança realmente entender o movimento, tá? Pra lá, pra cá, pra baixo, pra cima, cruzar. Agora ele tá fazendo de pé, ó. Faz vários de pé, vários e depois deita. Deita, deita, vai todos deitados. Terminando assim, aí depois vai fazer de pé e deitado. De pé e deitado, fazendo a cruz. Depois dos traços livres, vocês já podem começar a introduzir algumas letrinhas aí para as crianças começarem a fazer em formas de grafomotores, também usando vários materiais, como a gente conversou antes. Mas tem uma coisa, as nossas crianças gostam muito de números e letras e nada impede, aliás, nada nos impede de mostrar letras e números para elas até antes da época. Se é uma coisa que elas gostam, por que não, né? Então a gente pode sempre estar apresentando letrinhas, até mesmo. Esse passo a passo ele não é uma coisa assim fixa, tá, gente? Eu tô dizendo assim, mais ou menos como que funcionaria. Mas a gente sabe que às vezes a nossa criança gosta tanto de letras que você tem que aproveitar e já começar com letras. Que se vocês querem mais dicas bem específicas sobre alfabetização, eu tenho acho que uns 3 vídeos lá no meu canal do YouTube, alfabetização, procurem lá, porque eu uso muito material concreto, para a gente não dispersar muito o assunto aqui, tá? Então, eu uso muito materiais concretos, são, assim, dicas super úteis que funcionam muito com todas as crianças autistas, então depois dá uma olhadinha lá no canal. Quando a gente já está passando para a escrita, a gente tem que fazer essa transição do canetão para o lápis, né? Então, geralmente a gente usa alguns tipos de lápis que eu vou mostrar aí para vocês, alguns adaptadores ou engrossadores. Aqui também, quando a gente tá falando de lápis, a gente fala de lápis jumbo, tá, gente? Quanto mais grosso for o lápis, melhor. Eu gosto muito desse aqui, ó, praticamente nem foi usado esse ano, esses lápis todos que eu comprei, mas eu usei bastante esse aqui também, triangular, tá? Aqui tem uma adaptação bem interessante, ele não é muito bonito assim, mas é Durepox. Esse aqui foi a TO do Rafa que ensinou a gente a fazer, é um pezinho. Então ele dá uma boa instabilidade, ó. Não ficou muito legal, podia ter pintado de colorido, mas por enquanto ficou assim. Dá pra engrossar também com EVA, ó. Pode ver, ó, que eu passei um EVA, enrolei e passei um elástico em volta. A pega fica bem melhor, só que aí fica mais leve, tá? Não tem aquele peso. Dá pra fazer da mesma forma, engrossar e colocar o peso aqui em cima. É uma outra opção. Eu uso um pouco de tudo, tá? Você até pode passar para os lápis finos, tá? Mas quando for passar, você pode fazer experiência também com os lápis de desenho. Esses lápis HB, tem até 2B, 3B, 4B, 8B. É maravilhoso, bem forte. Esse adaptador aqui, gente, é um pouco perigoso, tá? Por que eu falo para vocês? Tem muita gente que usa, eu usei à toa também, porque ele não estimula a pega trípode. A criança acaba pegando assim, mas fica solto os dedos ali atrás. Não é muito legal, tá? O que é muito bom é esse aqui, só que eu ainda não usei com o Rafa, porque o Rafa ainda não tem a pega trípode, mas eu fiquei sabendo pela TO Amanda Vilela que esse é o melhor tipo de adaptador, tá? Que é o que fica mais certo e realmente estimula a pega trípode. Fica certinho, todos os dedinhos acomodados ali do jeito que tem que ser. Então, um dia que vocês pensarem em adaptador, dizem que esse aqui é o mais indicado. É nesse momento que a gente liga o nosso alerta e a gente tem que ter uma observação muito grande de todo o processo da escrita do nosso filho para ver aonde que realmente está a dificuldade, como que está essa pega dele, como que está aqui as questões dos movimentos do punho, do ombro, se ele é uma criança muito rígida aqui em cima. Então, se vocês tiverem dúvidas, porque isso pode atrasar muito a escrita, conversem com um terapeuta ocupacional. É muito importante que eles nos auxiliem. Foi muita diferença que deu aqui no Rafa quando eu comecei a trabalhar não só a questão das pontas, dos dedos e da pinça, mas sim todo o amplo, como eu já converso sempre com vocês em todos os vídeos que eu venho falando aqui. Então, não é uma coisa só, é um conjunto de coisas que funciona e as coisas começam a andar.
E essas foram as dicas de hoje. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente dessa fase final, que foi a chegada da escrita aqui com o Rafa, que ainda está chegando aos poucos, mas a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!